Essa é a quinta webinar, Como Vender nos Novos Tempos. Esse é o título, é um título sedutor, é um título interessante, é um título desafiador, é um tema desafiador. Saúdo a todos os participantes, parabenizo e agradeço pela presença nesse espaço de conhecimento que a Findes e o Compen construiu. Meu nome é Rogério Monteiro e eu sou empresário de consultoria em estratégia. De novo, desejo boas-vindas a todos e que tenha um bom espaço de saber, né, perguntar, se informar, avançar. Quero destacar o papel do Compen, que é o Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa, que tem a finalidade de acompanhar as demandas e necessidades dos pequenos negócios industriais capixabas, bem como promover estudos, ações, projetos e programas para o desenvolvimento e defender seus legítimos interesses junto às esferas executiva, legislativa e judiciária. O Conselho é constituído por representantes da indústria, indicado pelos sindicatos setoriais ou convidados pela Findes. Então, nós estamos nesse espaço de saber promovido pela Compen Findes. Até agora já foi feito 4, esse é o 5º webinar. E até o final do ano teremos mais 15, né? Concluído esse. São 20 ao todo nesse segundo semestre, esse esforço de debate. Sobre o ponto de vista das orientações, gostaria de fazer algumas orientações para os participantes. Pedir que preencham a pesquisa sobre o evento, para que possamos melhorar sempre. Isso é muito importante. Pedir para fechar o vídeo e o áudio. Orientar as perguntas. Eu gostaria que vocês fizessem as perguntas pelo chat. Na webinar de hoje, serei o mediador do nosso tema, como vender nos novos tempos. E vou apresentar o palestrante Daniel Arraes. Daniel é um empresário muito experiente, já milita há muito tempo no assunto, tem 25 anos no setor de tecnologia. Ele é sócio de 4 startups, investidor anjo, mentor, professor, palestrante e consultor do IEL, diretor de eventos da Action ES. No evento serão abordados os seguintes pontos. Gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Melhores práticas no uso de ferramentas digitais para as vendas em B2B e B2C, marketplace e omnichannel, o conjunto de soluções e também o conjunto de soluções de captações de novos clientes, bem como o uso de seus dados na web e plataforma de mídias sociais. Então, esse tema, como vender os novos tempos, vai estar ancorado nas novas tecnologias ou nas tecnologias da informação e comunicação. Agora, gostaria de passar a palavra para o palestrante Daniel Arraes e que tenha uma excelente palestra e obrigado pela sua presença. Obrigado, Rogério. Tá? Fico feliz aí que a gente possa fazer esse trabalho junto. Tá? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, né, que quem viu aí o folder da chamada, né, vocês estão vendo que a imagem do palestrante é mentirosa, né? Essa foto aí, né, eu mandei uma foto atual lá para o Ernesto, mas o Ernesto falou que a foto atual não vendia bem o produto, então como a gente está falando como vender nos novos tempos, então eu falei, cara, então muda, bota uma imagem que consiga vender melhor a nossa palestra de hoje. Esse tema, como vender nos novos tempos, ele surgiu com conversas com alguns empresários que nós tivemos desde que começou a pandemia, mas que também já vem acontecendo
há bastante tempo, né? Que é o tema de transformação digital. Como é que as empresas podem inovar, como é que elas podem introduzir a tecnologia num setor tão crucial? Então, isso já vem já há alguns anos, mas agora a pandemia se acelerou. Então, muita gente me perguntou, Daniel, como é que eu faço para vender se não pode ter contato, eu não posso utilizar vendedor, eu não posso utilizar os representantes? Como é que eu vou fazer? Então, em cima dessas dúvidas, a gente montou esse bate-papo, né, onde a gente vai desmistificar algumas nomenclaturas aí, essa B2B, né, que nós chamamos de B2B, B2C. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tirar algumas dúvidas sobre isso. Ok? Então, vamos lá. O que a gente vai responder? A gente vai responder, então, como a gente pode vender para os clientes, se não pode ter contato, como é que a gente vai saber, né, as necessidades do cliente, as dores do cliente, se eu não tenho mais esse contato direto com o cliente, se a pandemia não me permite, né? Como apresentar os novos produtos, os lançamentos. Então, o pessoal da área de confecção tem muito isso, né, de levar, né, até o cliente, né, sai um representante, sai um vendedor, aquele monte de mala para apresentar aos clientes o lançamento, né, a coleção, né? E a dúvida, se eu não estou visitando o cliente, se eu não estou atendendo as necessidades do cliente, eu vou perder esse cliente? Né? Então, essas foram as dúvidas que a gente ouviu, foram esses questionamentos que a gente sentiu, essas são as dores, né, dos pequenos empresários nesse momento que a gente está vivendo. Tá? Estevão, pode seguir. Então, a resposta que eu trago é essa, né? As empresas precisam se inovar, né? Elas precisam se adaptar, né? Elas precisam evoluir, né? Elas precisam melhorar e facilitar a vida das pessoas, tanto da nossa equipe como do próprio cliente, né? Quanto mais eu facilitar e entender a necessidade do cliente, eu vou fazer melhores entregas e eu vou substituir, né, aquele contato pessoal por um conhecimento e uma entrega mais personalizada para o meu cliente. É isso que a gente vai inovar. Né? Pode seguir. Então esse é o tema. Uma indústria se inova, fica mais eficiente quando se aproveita de todas as ferramentas tecnológicas. Tá? É isso que a gente vai passar, mostrar para vocês o que existe hoje de solução para que a gente possa continuar vendendo, mesmo que a gente não tenha mais aquele contato com o cliente direto. Tá certo? Isso é uma informação interessante, tá? Que é a disruptura digital, onde as empresas que nós conhecemos no ano 2000, né, elas hoje representam menos de 40% das 500 maiores empresas que estavam no ano de 2000. Hoje, em 2020, esse número já está chegando próximo aí dos 45, até 2027 a gente vai chegar muito menos. Ou seja, as empresas que não estão evoluindo, que não estão inovando, que não estão se digitalizando, elas estão saindo do mercado. Tá? Pode seguir? Quais são os primeiros desafios que a gente tem que enfrentar? Tá? Então, é a velocidade, a flexibilidade, a eficiência e a qualidade. Tá? Então, é isso que a gente vai precisar para criar uma vantagem competitiva. Quando a gente fala que o micro e pequeno empresário industrial, ele vai ter que ter mais velocidade nas suas entregas, né, nas suas alterações, nos seus processos, ele vai ter que ser mais flexível, ou seja, ele vai ter que alterar conforme a necessidade e as entregas para os seus clientes personalizados, ele vai ter que ser mais eficiente, né, e efetivamente vai ter que ter mais qualidade nessas entregas também. Pode seguir. Bom, o que a gente vai falar? Para se falar de vendas, nós temos 4 princípios, né? A gente tem um colega que está aí assistindo, que é o Pedrinha, que é um expert em marketing.
Pedrinha, eu não vou falar de marketing digital. Eu não vou falar da atratividade. Mas se eu não tiver atratividade, eu não tenho cliente. Nós vamos falar da conectividade para frente. Então, nós vamos falar da conectividade, da operação e do atendimento, né? Então, na conectividade, eu preciso conhecer os clientes e suas necessidades, preciso saber onde ele está, preciso saber das matérias regionais, dos casos regionais, né? O que existe de incentivos locais, quais são as dificuldades de acesso e qual é a minha concorrência legal. Ou seja, eu preciso saber quem é o meu cliente. Okay? Na operação, o que eu vou utilizar para poder atingir esse cliente, né? Então, quais são as ferramentas que eu vou usar? Como é que eu tiro o pedido? Como é que eu sei qual é o estoque? Qual é o estoque mínimo que eu preciso ter? Quais são os prazos de entrega? Quais são as condições de pagamento? Quais são as quantidades mínimas? Qual é a logística? Tá? A análise de crédito, para poder liberar o crédito e as promoções que a gente realiza. E, por último, o meu relacionamento com o cliente, o que, quando, quanto e como ele compra. Né? Quais são as negociações que já foram realizadas? Quais são os históricos que eu tenho desse cliente de compra, de pagamento, né, de negociações, tá, de dificuldades, né, das entregas, dos problemas que aconteceram, das reclamações que esse cliente teve? Então, isso é o que a gente chama de atendimento. Então, são os quatro. A atratividade, né, como eu falei, a gente não vai abordar hoje nesse bate-papo nosso, porque marketing digital é como eu faço, como eu chego até esse cliente pela primeira vez, como é que eu incentivo esse cliente, como é que eu vou pescar esse cliente, como é que eu vou piscar esse cliente. Então, essa parte da atratividade a gente não vai abordar hoje. Ok? Vamos para frente. Bom, quais são as soluções que a gente vai conversar? A gente vai falar sobre força de vendas, sobre o e-commerce, o B2C, B2B, B2G, Marketplace, CRM e Omnichannel. Tá? Alguns vão estranhar essa sigla, o B2G, né, que é o B2G, mas a gente vai explicar e eu vou apresentar uma outra sigla para vocês que está aparecendo agora no mercado, mas muita gente já usa há bastante tempo. Pode passar. Bom, força de vendas, quando a gente fala nessa palavra, as pessoas vão logo pensar na equipe de vendas que a gente tem. Né? Então, é isso que a gente chama de força de venda. E é a nossa equipe que está lá na rua vendendo ou a nossa equipe que trabalha internamente utilizando o telemarketing para fazer as vendas. Né? Então, eles precisam estar engajados, essas pessoas precisam ter metas, eles precisam ter objetivo, eles precisam trabalhar dentro de uma regra de negócio, todos eles treinados para que a gente consiga atingir as metas traçadas. Bom, o que foi desenvolvido? Foi desenvolvido, então, uma tecnologia para facilitar toda essa gestão da minha força de venda. Não só aquela que está interna, mas aquela que está externa. Hoje, a quantidade de pessoas que trabalham externamente em vendas já é maior do que das pessoas que trabalham internamente. Aquela quantidade de pessoas que antigamente faziam telemarketing através dos call centers diminuiu bastante. Né? Nós temos uma empresa aqui no Espírito Santo que ela atende toda essa gestão dos call centers do Brasil e ela tem acompanhado essa redução de número de unidades de contato, né, que a gente chama de estações de trabalho. Nos últimos 10 anos houve uma redução de mais de 45%. Por quê? Porque automaticamente as empresas foram substituindo o telemarketing pelo que a gente chama atendimento via web. Ok? Pode passar. Então, o que surgiu nos nossos tempos são aplicativos onde os nossos vendedores vão até o nosso cliente e fazem um pedido, fazem consulta de estoque, fazem consulta da questão de crédito do cliente, recebem as promoções, roteirização das vendas, geolocalização dos vendedores, relatório de visitas,
relatório de despesas, tudo isso é feito através de um aplicativo pelo celular. Então, esse vendedor já sai com a rota dele prontinha, tá? Ao chegar lá, ele faz o check-in dele, dizendo aonde ele está, quanto tempo ele demorou para atender aquele cliente. Ele faz todo o relatório de visita dele nesse aplicativo e também tira o pedido do cliente. Esse pedido, você pode fazer ele uma prévia, primeiramente, para saber, por exemplo, existem alguns estados em que existem alguns incentivos fiscais, existem alguns, tipo o que nós temos aqui no Espírito Santo, que reduz, que é o Compete, reduz a parte de CM, né? Nós temos o Mato Grosso, nós temos o Amazonas, nós temos o Amapá, tá? Que existem alguns incentivos fiscais que reduzem os impostos. Então, nesse caso, o pedido vem para dentro da empresa e este aplicativo ele está integrado com a solução de gestão da empresa, que nós chamamos de ERP, e ele trata esse pedido, verifica se existe essa questão tributária, essas isenções tributárias, calcula o frete e manda o pedido para o cliente, dizendo, olha, o seu pedido deu tanto, o ICM vai para tanto, os impostos são esses, o frete vai esse, e o cliente, então, fica ciente que o pedido dele foi aceito. Tá? Então, essa é uma maneira que nós temos de fazer a força de venda. Tá? Por favor, vamos seguir. É claro que toda a política comercial da empresa está lá, tá? Todos os lançamentos estão lá. Eu posso fazer controles por vendedores, por produtos, por clientes, por região. Então, conforme o tipo de produto que você trabalhar, você consegue diferenciar, inclusive, o atendimento. Tá? Aquele cliente tem desconto, aquele cliente tem prazos de pagamento diferenciado, tudo isso vai estar no aplicativo. Pode passar? Uma coisa interessante no Força de Venda são essas informações aí, que são os KPIs que a gente analisa. Curva ABC de cliente, a carteira de cliente, a positivação, ou seja, do total de clientes visitados, quantos pedidos foram tirados, né? E quantos orçamentos foram feitos. Que é outra coisa que eu posso fazer. Em vez de tirar pedido, eu posso fazer um orçamento. E esse orçamento o cliente aprovar depois. Então, aí eu tenho uma positivação. Outra coisa interessante é uma informação legal. Nós fizemos esse trabalho para uma indústria de confecção aqui do estado, que ela queria saber, no estado de Minas Gerais, quantas empresas, né, quantas lojas de confecção existiam, e ela queria saber do total dessas lojas quantos eram clientes dela. E ela, para o vendedor dela, aparecia no mapa a quantidade de lojas que ainda não eram clientes. Então, esse vendedor teria que fazer uma visita para tentar positivar esses clientes, né, essas lojas que ainda não eram clientes. Tá? Então, isso é interessante. A tecnologia nos permite isso através da geolocalização. Eu pego todas essas empresas que ainda não são clientes, jogo ela no banco de dados e começo a fazer essa roteirização para o vendedor. Tá? Pode passar. Bom, falamos do força de venda, que é quando eu utilizo o vendedor indo até o meu cliente. Tá? Como nesse momento que nós estamos vivendo, os vendedores não estão podendo fazer visitas, as empresas não estão aceitando receber visitas de vendedores, como é que eu faço a minha venda então? Então a gente tem o que a gente chama de plataforma de e-commerce, né? Que é, aqui no Brasil, as pessoas chamaram de comércio eletrônico, né? Comércio virtual, ou venda não presencial. Tá? Então, através dessa plataforma de venda, que começou com um site, né? Você monta uma página na internet, um site na internet, e lá você também oferece a oportunidade do cliente fazer compras, tá? Do seu produto, e com formas de pagamentos diferentes. Okay? Então, a plataforma de e-commerce
hoje ela está intimamente integrada com o site da empresa, que normalmente é a parte institucional, e você, então, faz uma integração, um link, como a gente chama, para você poder transformar aquele seu site no que a gente chama de loja virtual. Isso se aplica tanto para o varejo, como o atacado e como para a indústria. É isso que a gente vai explorar um pouquinho mais. Por favor, vamos passar. Então, um exemplo de um e-commerce de uma indústria, está aqui, é uma indústria da área de perfumaria, tá? Onde ela coloca os produtos dela para que seja vendido para o consumidor final, tá? Mesmo ela sendo uma indústria. Tá? Eu posso falar para vocês que o Espírito Santo foi inovador, principalmente na venda de produtos alimentícios, uma indústria da área de aves aqui no estado, daqui do nosso interior do estado. Em 2017, ela lançou a venda para o consumidor final através do cartão de crédito. Então, a época que o consumo das pessoas que, ao final de semana, estavam fazendo aquele famoso frango assado, né, naquela geladeira de cachorro, né, como a gente brinca e chama, né, naquela televisão de cachorro, desculpa, e só faziam isso no final de semana. Então, a procura desse CPF para fazer uma renda extra, né, nesse momento que a gente vive desde 2014 aí, com a crise, as pessoas estavam procurando comprar frango para poder fazer esse frango assado no final de semana. E isso estava dando uma dificuldade muito grande de logística para a indústria. Tá? Então a gente apresentou essa solução para a indústria, ela começou a fazer a venda através da internet, através do site dela, tá? Ou pelo site ou pelo telemarketing. Ela fazia as duas formas de venda. Tá? Então o e-commerce pode ser utilizado para a indústria também. Pode passar. Vamos falar um pouquinho sobre essas siglas B2B, B2G e essa deve ser nova para alguns, o B2B-C. Né? Então, o B2B, negócio direto para negócio, né? Negócio entre empresas. Tá? Em vez de ser uma transação pela internet feita entre a empresa e o consumidor final, ela é feita entre duas empresas. O B2B ele surgiu nos Estados Unidos entre as montadoras da indústria de automóveis, ou seja, isso tem anos e anos e anos. A gente está falando disso aí do final dos anos 70, início dos anos 80, já existia o B2B. Tá? Ela tomou um corpo maior nos anos 90, tá? E explodiu agora nos anos de 2010 em diante. Ou seja, a indústria, o software de gestão da indústria, principalmente o do estoque, que trabalhando através de uma gestão de produção, todo o estoque dela está integrado com os seus fornecedores. Toda vez que o estoque chega naquela quantidade mínima prevista, né, automaticamente o sistema de gestão de RP da indústria já gera uma autorização de compra para que o fornecedor dela possa entregar o produto dentro do prazo, né, que chama do estoque de segurança. Tá? Então, isso é o B2B que já acontecia. Agora, a gente está indo para o B2B, aonde o meu cliente que compra calçados, que compra roupa, né, que compra comida, né, bebidas e alimentos, ele quer fazer a compra, só que você não está podendo mandar um representante nem um vendedor lá. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no seu e-commerce, né, e vai fazer o pedido. Esse pedido, ele vai entrar, vai escolher qual é o produto, a gente vai ver um exemplo mais para frente, vai escolher qual é o produto, vai dizer qual é a quantidade, esse pedido vem para dentro da indústria, a indústria vai analisar o crédito, vai fazer toda aquela análise financeira, se tiver tudo ok, tem no estoque, vai dizer o seu pedido foi aceito, vai ser entregue dentro de X dias
com a condição de pagamento XYZ. Ou seja, isso é o B2B. Tá? O que vai haver daqui a algum tempo é uma transformação para alguns setores da indústria, que aquele representante comercial que vendia vai se transformar muito no que nós conhecemos hoje como propagandista das indústrias químicas, das indústrias de farmácia. Ou seja, ele vai ao médico para deixar a amostra grátis dizendo: isso aqui é um lançamento, é um novo remédio que está no mercado. É o que vai acontecer para algumas indústrias. Ele vai passar no cliente para dizer: isso aqui é um modelo, isso aqui é um exemplo do lançamento. Mas ele não vai fazer mais o pedido. O cliente mesmo vai fazer o pedido através do B2B. O B2G é quando essas empresas fazem vendas diretamente para o governo. Tá? O nosso governo, agora nos últimos 2 meses, fecharam duas parcerias muito importantes com a Microsoft e com a Cisco, para que uma das coisas que sejam desenvolvidas são essas compras governamentais, seja tudo integrado, né, e que essas compras sejam muito mais fáceis de ser feitas. Tá? Então vai começar a acontecer muito o B2G, que é o governo fazer todo esse processo eletronicamente, tá? Que hoje nós já conhecemos alguns casos que são os leilões, né? Mas existem aqueles contratos que são parcelados, né, de entregas futuras. Então tudo isso vai ser feito em plataformas. E o que a gente vai explorar um pouquinho mais agora com vocês é o B2B2C, né? Que é a transação entre as empresas visando uma venda para o cliente final. Ou seja, é o que a gente pode chamar de uma pessoa jurídica intermediária, certo? É uma empresa vendendo para outra que vende para o consumidor final. Então isso é o que está crescendo no mercado agora, com o que a gente chama de marketplace. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o marketplace. Pode passar. Bom, eu trouxe um caso aqui da Magazine Luiza para vocês. A Magazine Luiza lançou uma plataforma muito interessante. Eu estava conversando com o diretor de tecnologia deles no mês passado, e ele me explicando que a lucratividade da Magazine Luiza cresceu mais de 28%, com as vendas online, como eles chamam, e eles obtiveram alguns crescimentos de venda muito interessantes. Em alguns casos, chegaram em mais de 42% de aumento de venda. Tá? De que forma? As lojas estão fechadas, mas os vendedores não foram demitidos. O que os vendedores fizeram? Todo o conhecimento, todas as mídias que aqueles vendedores tinham, as pessoas que estavam cadastradas no telefone do vendedor, como conhecidos, clientes, ou seja, de uma maneira geral, né, quando a pessoa procurava um produto, esse vendedor mandava um link para esse amigo conhecido, um link pelo WhatsApp, que essa pessoa, ao receber esse link, ela entrava no e-commerce, né, da Magazine Luiza. Caso ela realizasse a compra, o vendedor recebia comissão. Né? Então isso foi muito interessante e eles conseguiram fazer com que os vendedores não ficassem parados e crescesse, né, as vendas no momento que as lojas estavam paradas. Tá? Pode passar. Esse aqui é um exemplo, tá, do B2B. O lojista está entrando na área dele, que normalmente é uma área diferente do e-commerce de varejo. Ele vai entrar logando com uma senha específica, tá? Para que a fábrica identifique
que ele é um cliente da indústria, ele já é um cliente que está acostumado a comprar. Então ele vai ter acesso, ele vai ver o produto, e é claro que esse produto ele tem que ser bem trabalhado de imagem, você tem que ter uma rotação para que o cliente verifique, né? No caso de confecção tem todos os tamanhos, e tem o preço, ele escolhe lá o produto, diz qual é a quantidade, tá? E dependendo da quantidade que ele compra, ele tem um desconto aí, que no caso a gente botou um exemplo aí de menos 12,5% pela quantidade que ele está querendo comprar, né? Então, esse é um exemplo do B2B. Então, eu sou lojista, eu entro e eu faço a compra e depois eu recebo a confirmação desse pedido. E o que é mais interessante, gente, é que eu, como lojista, que estou comprando da fábrica, eu vou conseguir rastrear esse pedido. Saber onde esse pedido está, se já foi despachado, se está na transportadora, se já está a caminho. Ou seja, isso é o B2B, é o B2B. Então, eu consigo ter a rastreabilidade do meu pedido. Ok? Pode passar. Marketplace. O Marketplace, então, que é o B2B2C, ele funciona como uma junção, né, de várias empresas, utilizando só um local, né, para fazer a sua venda. Então, a gente tem alguns exemplos que são muito conhecidos de todos nós, que é o Submarino, né, as lojas americanas, Casas Bahia, né, que são, e a Amazon, né, que são hoje os maiores marketplaces que a gente conhece, tá? Mas existem marketplaces específicos. Desculpe. Eu inclusive vou mostrar um para vocês, que ele é focado só em peças mecânicas, bem específico. Ok? Então, o marketplace é isso. É um local onde vários pequenos indústrias ou empresas, de uma maneira geral, elas se concentram, oferecem os seus produtos, e essa empresa que detém o marketplace, ela pega o seu produto e despacha para o seu cliente, ou ela chega para você e fala, eu fiz a venda para o cliente, então você tem que despachar. Você vai despachar para o cliente final. Ela fica como intermediário. Então, existem essas duas formas. Tá? Como também tem uma outra forma, que é você recebe aqueles produtos, armazena aqueles produtos e você despacha. Aqueles produtos são de fábricas, elas colocam o estoque dentro de você e você faz a logística de entrega. Também existe essa modalidade do marketplace também. Ok? Pode passar. Esse é um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Esse é um marketplace que ele tem vários produtos para as indústrias. Ele é um marketplace para atender as indústrias. Então, eles têm máquinas, eles têm equipamentos, eles têm vários itens. É um marketplace só para atender manutenção, informação, construção de indústrias, de reparos, metal mecânico e tal. É muito interessante esse marketplace. Eles hoje estão em torno de 382 empresas, indústrias de micro e pequeno porte, tá? E eles se reuniram e montaram esse marketplace. É bem interessante. Quem sabe nós aqui no Espírito Santo, capitaneados pela FINDES ou pelo algum sindicato, a gente não monte um marketplace da micro e pequena indústria do Estado. A gente pode ter o nosso marketplace aqui. Ok? Bom, evidentemente que esse marketplace, tá, existem algumas regras interessantes. Primeiro, a questão do frete. Tá? O frete, ele é calculado, esse preço todos eles chegam a um denominador comum, qual vai ser o meio de despacho, se é correio, se é transportadora. Vocês têm uma ideia, o Mercado Livre acabou de adquirir agora, no mês de agosto, 60 carretas para que ela mesma faça
o transporte dos produtos que ela está transacionando. O Mercado Livre é um grande marketplace, né? Então, eles estão crescendo. A Amazon, ela inaugurou quinta-feira passada o 5º centro de distribuição dela no Brasil. Tá? Mais um em São Paulo, é o 4º agora. O 5º centro de distribuição dela fica no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, tá? Para poder atender a região do Nordeste. Okay? E já fizeram um estudo de trazer um para cá, também para o Espírito Santo, ainda está em estudo, okay? Para poder atender essa região aqui, nossa, e Minas Gerais. Tá? Sul da Bahia, Minas Gerais e o Espírito Santo e uma parte do Rio de Janeiro. Então, eles estão estudando isso também. Okay? Então, essa questão de condição de pagamento, a grande maioria é feito por cartão de crédito, mas também pode ser feito por boleto, pode ser feito por transferências bancárias, tá? E essas entregas, o frete, ele é previamente combinado para que o custo, quando o cliente escolha o produto e coloque o CEP dele, seja feito o cálculo do frete, independente de onde essa empresa, essa indústria está localizada. Ok? Pode passar. Esse é um exemplo de um marketplace em aplicativo no celular, né? Ele foi lançado esse mês aqui no estado, tá? Que é um marketplace bem direcionado de uma indústria de móveis. Tá? Bem legal. Foi lançado aqui, ele está ainda na versão beta, mas em vez de ele estar funcionando no desktop, ele é um aplicativo para funcionar em tablets e celulares, mas tem as mesmas aplicações de um marketplace normal. Pode passar? Bom, e o termo omnichannel? Na verdade, o que é isso? É quando eu junto todas essas soluções num ambiente só. Né? Ou seja, tudo que eu tenho de solução de venda, de atendimento e de conhecimento sobre o meu cliente, né? Eu estou lançando dentro dessa chancela que nós aprendemos a chamar de Omnichannel. Então, eu vou pegar toda a forma que eu tenho de contato, desde o e-mail, o WhatsApp, torpedo, né, o SMS, o site, o e-commerce, força de venda, o meu telemarketing, tudo isso organizado dentro desse conhecimento que a gente chama de Omnichannel. Tá? Isso é importante, que quando eu consigo ter toda essa gestão de todos esses canais de venda, eu consigo me preparar melhor como indústria, eu consigo ter uma gestão de compras, uma gestão de suprimentos melhor, porque eu consigo me prevenir. Né? É uma pergunta que em sala de aula me fazem muito. Né? O que eu faço primeiro? Eu vendo para depois fabricar ou eu fabrico e depois vendo? Né? E aí a resposta que a gente fala depende, né? Cada caso é um caso, a gente tem que estudar o modelo de processo. Tá? Pode passar, Luiz. Opa, Estevam. Aqui passou, Daniel. Tá travado aí? E para mim deu uma travadinha. Deixa eu ver. Pronto, vamos aí no foco do cliente. Pronto, aí. Bom, para que a gente tenha todo esse omnichannel funcional, toda essa junção das plataformas, a gente precisa ter o foco no cliente. Né? A gente precisa conhecer o cliente. A gente precisa entender o que o cliente precisa, o que ele necessita, tá? E qual é a melhor maneira de eu me relacionar com esse cliente e fazer as entregas para o cliente. Tá? Então, é o que acontece muito em grupos. Tá? Dentro da Action mesmo, nós temos um grupo lá
aonde as pessoas de vez em quando colocam, eu estou precisando de comprar um computador, estou precisando comprar um servidor, tal, alguém tem uma dica, tal. Ou seja, isso já é uma forma da gente fazer interação. Ao invés da gente fazer esse tipo de coisa, a gente pode ter um grande canal de vendas, um grande canal de posições que, em vez de eu sair perguntando, eu vou lá e faço a consulta, né? Então, quando eu faço isso internamente para os clientes, isso fica muito mais fácil de eu saber quando e como eu posso atender aquele cliente. Ok? Então, qual é a solução para que eu tenha esse foco no cliente? É o CRM. Vamos ver, então, Estevão, a próxima. Então, essa palavra, né, essa sigla CRM, que nada mais, nada menos é a gestão de relacionamento com o cliente, é muito importante que a gente precise ter. Há uns 2, 3 anos atrás, existia uma corrente aqui no Brasil, mudando esse termo de CRM, que as pessoas vinculam só relacionamento com o cliente, para ser um grande CRM, ou seja, um Big Data de CRM. Ou seja, tudo que me relaciona ao cliente, eu vou ter condensado e armazenado num local só. Bom, o que esse cliente compra, como ele comprou, como ele pagou, como é que ele entregou, como é que ele recebeu, quais foram as reclamações, que tipo de produto ele compra, de quanto em quanto tempo ele compra, se ele aceita novidades, se ele não aceita, se ele é tradicional, ou seja, todas essas informações precisam estar centralizadas nesse CRM. A maioria das pessoas acha que o CRM é só para atrair cliente, ou seja, é quando eu faço a pesca, que eu vou fazer o chamariz, que eu vou fazer uma mídia digital, eu vou fazer um trabalho de marketing para me prospectar. Não, o CRM ele foi criado com a finalidade de melhorar o relacionamento com quem já é cliente. Correto? Depois ele foi ganhando outras ferramentas, que é o antes do cliente ser, antes daquela empresa ser minha cliente. Ou seja, eu estou lá fazendo a minha prospecção. Agora, eu estou falando com vocês aqui do CRM de relacionamento com quem já é cliente. Tá? Eu preciso ter um CRM muito bem estruturado para que eu consiga tirar melhor proveito. Porque o meu vendedor faça vendas mais assertivas, ter mais positividade, porque eu vou entender o que o cliente precisa, quando ele precisa. Então, a gente consegue ser mais assertivo, evidentemente ser mais produtivo, porque eu vou na boa. Tá? Então, a minha chance de fechar o negócio, fechar o pedido, é muito maior. E outra, se eu tenho um histórico de tudo aquilo que já foi negociado, todas as exceções, todos os descontos que a gente já fez, isso facilita muito a negociação daqui para frente com o cliente. Né? Então, a finalidade de você ter um CRM é exatamente essa frase que está aí. O cliente deixa de ser cliente para ser fã da empresa. Por quê? Você conhece ele e ele percebe que você conhece ele e sabe das necessidades dele. Ok? Pode passar. Existem aí alguns exemplos, tá, que o CRM pode gerar para a gente, que é exatamente interagir com o cliente, antecipar as necessidades e desejos, otimizar a rentabilidade dessa carteira com esse cliente, aumentar as vendas, personalizar as campanhas e de captação de novos clientes. Além de eu estar melhorando o meu relacionamento com o meu cliente atual, me permite eu fazer novos voos, alcançar novos clientes, ou seja, eu mantenho o meu cliente.
O Sebrae, já há anos e anos atrás, sempre mostrou para a gente que sai muito mais caro, né, quando a gente perde um cliente e tenta recuperar esse cliente do que manter ele. Tá? Então, para nós, quando eu tenho um CRM bem ativo, bem funcional, eu consigo fazer mais do mesmo, eu consigo fazer mais vendas do mesmo cliente. Certo? Pode passar. Bom, diante disso que eu apresentei para vocês, então a gente falou que eu tenho uma ferramenta para fazer a venda quando o vendedor chega no cliente, pessoalmente. Eu tenho uma ferramenta para fazer as vendas sem necessidade do vendedor estar presente, ou seja, eu posso fazer vendas em que o cliente, ele mesmo, entra e compra, e eu tenho como controlar todas essas vendas, né, e conhecer o meu cliente para que eu possa entregar coisas com muito mais eficiência, com muito mais atratividade para o cliente. Bom, quais são os desafios para que a gente modernize, que a gente inove, que a gente implemente isso dentro das nossas empresas? São os 4 itens aí, que primeiro é o investimento, tá? Esse investimento é um investimento tanto financeiro como investimento em tempo, tá? O desafio é o cliente também acompanhar essa inovação, tá? E vocês vão ver que isso está acontecendo. Terceiro, a gente tem que fazer que a nossa equipe se engaje nesse novo processo, nessas novas ferramentas. E, por último, o empresário se convencer, quebrar os paradigmas de que ele pode sim fazer vendas sem ter a necessidade do vendedor bater na porta do cliente. Né? Então, esses são os 4 desafios, e que normalmente são os 4 desafios de qualquer inovação. Tá? Pode seguir. Aí eu coloquei aí a transformação do empresário, né? Nós precisamos, como empresários, mudar o nosso mindset, ou seja, mudar a nossa maneira de pensar, a maneira de raciocinar. Então eu coloquei alguns passos aí que a gente precisa ter uma visão espacial, ou seja, ver o mundo, né, com a visão 3D, né, conseguir ver as coisas que hoje a gente só vê na frente. A maioria das pessoas não consegue nem ter uma visão periférica, ainda mais uma visão 3D. Então a gente precisa quebrar essa dificuldade de enxergar as coisas de maneira diferente, tá? Entender os seres vivos e a natureza, ou seja, a gente precisa estar mais inteirado com as coisas da natureza para que a gente transforme a nossa visão e a nossa emoção. Tá? A gente precisa ser um ser mais musical, a gente precisa ter um pouco mais de lógica matemática, muitas coisas que a gente quer fazer na nossa empresa e a gente insiste e a gente não faz o que a gente chama de ser lógico, né? Ter lógica. Primeiro a gente tem que ver que a coisa realmente funciona. Né? Ser existencial, ou seja, questionar o porquê. Né? É muito importante a gente fazer esse questionamento, por que vivemos e por que morremos, entendimento das coisas, tá? Interpessoalidade, né? Entender o sentimento das pessoas, né? Praticar um pouco da empatia, tá? Ser corporal sinestésico, né? Coordenar a sua mente com o seu corpo, tá? A linguística, né? Fazer com que a gente encontre as palavras certas, ou seja, a comunicação é muito importante para que as coisas aconteçam de uma maneira mais simples, mais eficaz, né, sem tantos erros de entendimento. E, por último, a gente entender a si mesmo, entender o que a gente sente. Eu acho que a pandemia está nos ajudando muito a nos olhar, né, quem somos, como somos. Né? Eu, pelo menos, estou aprendendo a viver comigo, né, e eu sei que eu não sou uma pessoa muito fácil de viver, então eu estou tendo muita dificuldade de viver comigo sozinho. Né? Vamos lá, pode seguir. A transformação do empresário, né? A gente sai do físico, né, e entra para essa questão do digital. A gente precisa começar a raciocinar dessa forma. Né? Então, a corrente
da venda, né, ela começa com esse giro do próprio cliente fazendo a compra dele, a coisa sendo processada, analisada sistemicamente, a entrega, toda a arrumação do pedido, né, que pode ser feita por robô, se for o caso, quando a gente entra na indústria 4.0, o despacho, a logística, toda essa, ela toda organizada, toda efetivada, e o cliente rastreando tudo isso, aonde o pedido dele está, se o pedido dele já foi processado, se já foi aprovado, se está sendo arrumado, se foi despachado, se está a caminho, tudo isso, esse novo momento que a gente pode, e a questão do pagamento, né? Por incrível que pareça, ainda tem empresário que acha que vender pelo cartão de crédito é complicado. Não é. Hoje a gente tem as ferramentas de gateway, ou seja, que as vendas pelo cartão, como a gente tem a nossa própria solução aqui capixaba, que é o PicPay, você pode fazer as vendas de empresa para empresa pelo PicPay, pode fazer venda de cartão de crédito por empresa. Tá? Cartão empresarial da empresa pode fazer uma compra. Então, a gente pode, porque fazendo uma venda pelo cartão de crédito, a gente foge da inadimplência. Tá? E qualquer custo que eu tenha no cartão é infinitamente menor do que o risco do não recebimento. Tá? E dependendo, se for o caso, eu posso fazer antecipação do cartão de crédito, que a taxa é muito menor que a antecipação por boleto, né, de duplicata nos bancos. Pode passar? Bom, a gente falou do empresário, eu vou falar agora da equipe, né? O que a nossa equipe precisa, a gente precisa trabalhar com as nossas equipes? As nossas equipes precisam ser mais criativas, elas precisam ter mais flexibilidade, elas precisam praticar empatia, elas precisam ter um pensamento em empreendedorismo, eles têm que pensar e agir como empreendedores do setor dela, do negócio que elas estão tocando dentro da nossa empresa, ter uma comunicação muito melhor hoje, como a gente se comunica muito hoje, demais, né? Através do WhatsApp, através de e-mail, através do celular, então a gente precisa melhorar a nossa comunicação. A nossa equipe tem que saber negociar, tá? Muito importante isso. Invistam nessa área de negociação, porque a grande maioria dos problemas das empresas são divergências, são conflitos, tanto com o cliente, como com compradores, fornecedores, como internamente dentro das nossas equipes, com metas e projetos a serem entregues. A gente precisa melhorar a negociação, praticar melhor a persuasão, né, fazer o convencimento através de atitudes, não com mandos e desmandos, assim com exemplos, né, ser mais cognitiva, resiliente, capacidade de se adaptar e ser colaborativa. Isso a gente precisa mudar as nossas equipes para esse novo momento onde o vendedor tradicional pode se sentir assim, meio acanhado, meio ultrapassado por ter que usar essas novas ferramentas. Eu vou me tornar um cara obsoleto? Não, de jeito nenhum. O vendedor, a pessoa vai continuar existindo porque eu vou entrar em contato com o cliente, eu vou negociar com o cliente, eu vou estar fazendo as ofertas para o cliente. Eu só não preciso ir mais lá, eu não preciso estar lá presencialmente, mas eu continuo tendo contato com o cliente, sim. Então eu só vou mudar a ferramenta, eu não vou deixar de ser um negociador por essência. Por favor, vamos seguir. E por último, a gente tem a transformação do cliente, né? Então, os nossos clientes estão se transformando com o que a gente chama hoje de digital. É aquele cliente que ele, principalmente o consumidor final, ele vai até a loja, verifica o produto, pega no produto, no caso de confecção ele experimenta, mas aí ele compra pela internet. Então, esse período de transição, é o cliente digital. Ele ainda é físico um pouco,
então, para ele comprar na internet. Então, nós vamos passar por esse período. O nosso cliente que está acostumado em receber a visita do vendedor e do representante, ele vai ter que se adaptar. Nesse momento, ele está sendo obrigado a se adaptar, mas como é que isso vai ficar depois que a pandemia acabar? Tá? Então, se a gente fizer um bom trabalho agora, fazer com que esse cliente se transforme, a gente vai ter esse cliente mais digital do que físico. Ok? Pode passar. Bom, o que aconteceu com o mercado nesse período que nós estamos vivendo agora, né, de março para cá? O mercado digital teve um aumento de 42% das vendas. 42%. E olha que interessante, nós tivemos um acréscimo de 37% de novos usuários na web, na faixa etária de 50 a 65 anos de idade. Vamos chamar aí da melhor idade, né? A melhor idade está entrando na internet, coisa que ela não usava, ela preferia ir lá no mercadinho fazer a sua compra, agora não, ela já está fazendo a compra pela internet. Tá? Em matéria que foi divulgada ontem, o número é de aproximadamente quase 6 milhões de novos usuários na web. Tá? O que a gente ganha passando as nossas vendas para o mundo digital? A gente tem uma redução de custo violenta. Tá? Isso varia muito de acordo com o produto que você vende e com o tamanho da equipe que você tem. Tá? Em alguns casos aí a gente teve reduções aí em torno de 30%. Okay? Perdas. A indústria de confecção tem muita perda de peças, porque representante que desaparece, né, com os modelos que ele levou para apresentar, né, estraga, rasga, né, então tudo isso deixa de existir. Aumento da produtividade, porque eu consigo ter um retorno dos meus clientes muito mais rápido do que aquelas visitas periódicas que o vendedor faz. Né? Eu não vou ter mais deslocamento, eu não vou ter mais custo de hospedagem, de alimentação, de KM, de combustível. Tudo isso, né, vai para o espaço. E, evidentemente, eu vou ter um aumento de vendas, porque se eu consigo ser mais assertivo, se eu consigo chegar mais rápido e atender melhor o cliente com aquilo que ele necessita, eu vou aumentar as minhas vendas. Pode passar. Então, alguns impactos que a gente pode enumerar para vocês. Eu coloquei isso, foi uma matéria que saiu agora na revista Exame. Crise leva o triplo de lojistas por mês para Magalu, Mercado Livre e a B2W. Né? Ou seja, a Magalu, Mercado Livre e a B2W são, vamos chamar assim, um marketplace. Então, olha só que interessante. De março a julho, mais de 120 mil varejistas aderiram ao marketplace. Entre abril e junho de 2020, 5,7 milhões de brasileiros compraram online pela primeira vez. E interessante que o Sebrae fez uma parceria com o Facebook, onde eles realizaram um treinamento aos pequenos empresários, tá? Que é vamos dizer assim, o público do Sebrae, né? E que precisava vender, que estava parado, fechado, e foi responsável por 94%, né, desses 30 bilhões de dólares, tá, de gastos com a publicidade em 2019. Então, esse público que gastou esse dinheiro todo com publicidade, tá, o Sebrae e o Facebook fizeram um treinamento para eles aprenderem a lidar melhor com essas ferramentas de marketing digital, com o e-commerce, com o marketplace. Ok? Pode passar. Bom, a gente está terminando. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, e todas as ferramentas que eu falei aqui, todos os exemplos aqui foram desenvolvidos por empresa capixaba. O que eu quero dizer com isso? Primeiro,
Não precisa ir para Minas, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, para vocês adquirirem nada disso. Tá? Existem ferramentas que são, inclusive, gratuitas, como CRM, existem CRMs que são gratuitos, ok? Desenvolvedores de e-commerce, de marketplace. Aqui no Espírito Santo nós temos hoje a terceira empresa no Brasil hoje em e-commerce e em desenvolvimento de sites de e-commerce no Brasil, está localizado aqui no Espírito Santo, mais precisamente em Cachoeiro. Tá? Então, não precisa ir para fora para vocês adquirirem nenhuma dessas soluções. Ok? Pode passar. E, muito importante, a Findes, né, nós lançamos agora esse programa, agora no dia 20 de agosto, que nós chamamos de Transformação Digital, o caminho para novas oportunidades. Todas as empresas de desenvolvimento de software e tecnologia do Estado estão apresentando as suas soluções, e essas soluções vão ser apresentadas para toda a indústria capixaba. A Findes vai fazer esse trabalho, juntamente com a Action, que é o Sindicato das Empresas de Tecnologia. Nós estamos fazendo esse trabalho e vai ser apresentado para todo mundo entender, para todo mundo conhecer as soluções e essas soluções que elas podem agregar de valor para a indústria capixaba. Ok? Pode passar? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Como eu falei, era um bate-papo, um exemplo para vocês daquilo que eu ouvi das necessidades dos empresários, de colegas nossos, aquelas dúvidas que eles tinham, o que eles podiam fazer para que as vendas não parassem ou para aumentar as vendas. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido aí levar informação e tirar algumas dúvidas. Nós estamos abertos aqui para receber perguntas de vocês. Obrigado. Parabéns, parabéns, Daniel, pela palestra. Muito, muito bom. Parabéns. Adoraria que 3.000 empresários, pelo menos, estivessem assistindo essa palestra. Esse vai ser o nosso grande desafio no futuro, levar esse conhecimento para cada vez mais uma quantidade maior de pessoas. Esse vai ser um belo desafio, sabe, Daniel? Parabéns pela sua palestra. Tenho aqui várias perguntas. Vou começar com uma. Daniel, o tempo e investimentos para implantação desses modelos de vendas numa micro e pequena empresa, qual o tempo e investimento? O que você pensa sobre isso? Bom, como eu disse, isso depende muito do tamanho, né, da força de venda que ele possui, tá? E do tipo de produto que ele industrializa, que ele vai vender. Mas existem algumas ferramentas que você pode, como é o caso do CRM. Existem CRMs gratuitos, tá? Para uma quantidade X de usuários, ela é gratuita. A questão do desenvolvimento do e-commerce. Existem e-commerce que você mesmo pode montar. Existem algumas soluções de mercado que permite que você mesmo monte. É legal? É bacana? Vamos dizer assim, ela vai fazer a venda para você, mas não é uma solução personalizada, é um produto que vai atender qualquer tipo de empresa, ela não vai ter as particularidades que você às vezes necessita, mas existe a possibilidade de você montar. Você entrar no marketplace, o custo que você vai ter é o custo de você negociar o comissionamento que o marketplace vai ter. Ou seja, a empresa que gerencia o marketplace, ela te cobra um percentual. Muito bem, vamos dar um exemplo aqui de um marketplace que está muito famoso dentro da pandemia. É o iFood. Né? O iFood, você faz o pedido pelo iFood a um restaurante e o iFood vem entregar para você. É um marketplace. Né?
Mas quanto é que esse é o custo desse marketplace? Varia, né? Varia muito do produto que você vende, a quantidade de pedidos que você tem. À medida que esse número de pedidos vai aumentando, esse custo diminui. Então, investimento é uma coisa que vai variar muito de empresa para empresa. Tá? Falando, por exemplo, de um força de venda, se você quiser colocar o aplicativo na mão do seu vendedor, qual vai ser o custo disso? Varia muito do tipo de controle que você quer, do que você quer, quais são os módulos, vamos chamar assim, que você vai utilizar nessa gestão da equipe. Eu posso dizer para você o seguinte, que um investimento ele é extremamente baixo para o retorno que você vai ter. Tá? A gente pode chegar a uma razão da seguinte forma. Se você vende 100, você não vai gastar 15 para implementar isso. Ok? Então, de novo, se você tem uma equipe de 5 vendedores, você vai ter um custo. Se você tem uma equipe de 30 vendedores, você vai ter outro custo. Tá? Se você tem uma equipe interna de usuários, vamos dizer assim, de telemarketing, quantos você tem? Eu tenho 2 pessoas. É um custo, você vai ter 10 pessoas. É outro custo. Tá? Quem quiser desenvolver um site com e-commerce bem feito, com todas as características da empresa, tá? Vai ter um custo que vai variar, tá? De acordo com as funcionalidades. No mercado hoje se fala em uma coisa que varia aí de 5 a 15 mil reais, depende das funcionalidades que você vai querer que o seu site tenha. Tá? Quando a gente fala do e-commerce, eu não estou falando só da parte de venda, eu tenho que falar da integração da plataforma com o teu software de gestão. Minha empresa não tem software de gestão, eu controlo tudo na planilha. O teu custo vai aumentar porque você vai ter que adquirir um RP para fazer a gestão da empresa. Okay? Então, depende, cada caso é um caso. É muito difícil a gente falar. Mas eu posso dizer esse número. Né? É um número que a gente chegou por anos fazendo consultoria também. Se você vende 100, você não vai gastar 15 para fazer a implantação. Tá? Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Mais uma pergunta. Como identificar a melhor plataforma de vendas para o seu negócio, para o meu negócio? Boa pergunta, porque depende do público que você quer atingir, depende do tipo de produto que você vende. Vamos dar um exemplo. Pessoal de mármore e granito, né, durante muito tempo era feito catálogos gráficos, né, com a imagem da pedra. Isso era mandado, né, para o exterior dessa forma. Isso não existe mais. Né? Hoje você tem exatamente o e-commerce, onde as empresas estão evoluindo. Primeiro é um site que tem lá as amostras. Aí agora está se evoluindo para a própria pessoa fazer a compra pelo site. Então, isso é possível? É. Confecção é possível? É possível também. Móvel é possível? Também é. Eu posso utilizar o e-commerce. Agora, a gente está falando da venda B2B, da venda em que não existe vendedores. Agora, se você ainda necessita do vendedor, a tua clientela ainda exige a presença de uma pessoa ali para atender, aí você vai precisar do força de venda para poder fazer a venda com o cliente. Tá? Então, cada caso é um caso, novamente. Outra, para todas as duas formas de vender e do produto que você tem, você precisa ter um CRM. Então, o CRM é necessário para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de venda que você for fazer. Ou presencial, ou à distância, ou por telemarketing. Você precisa ter um bom CRM. Okay? Isso é fundamental. E, evidentemente,
que para você ter as análises dos resultados, você precisa ter um RP para poder pegar todas essas informações e te entregar aquilo que você precisa para tomar decisão, que são os números, são os relatórios, são as informações analíticas que você precisa. Eu acrescentaria aí uma ferramenta, tá? Que é o BI, né? Hoje a gente fala muito de BI. Eu não apresentei nada de BI aqui, mas o BI seria um complemento para que a pessoa pudesse enxergar tipo um gráfico dizendo, eu quero saber qual foram as vendas do mês. Ele te dá lá um gráfico de pizza, né, mês a mês, ou um gráfico de coluna, para saber qual as vendas estão crescendo ou não. Você clica lá na coluna, ele te abre por região, você clica em Minas Gerais, ele quebra por vendedor, aí você quebra no vendedor, ele te mostra todos os clientes que compraram, você clica lá naquele cliente específico, ele vai te mostrar as compras que o cliente fez. Então, tudo isso é um BI, facilita a vida e muito do gestor, porque ele não precisa ficar vendo papel, né? É uma coisa que precisa eliminar nas empresas, é papel, né? As pessoas precisam ser mais visuais, né, do que, né, físicas, elas precisam ser trabalhar mais com o raciocínio visual do que o raciocínio da mão, né? Tem que pegar um papel para olhar, uma coisa que ela pode perfeitamente ver através de gráfico, tá? Mas eu vou repetir essa frase várias vezes. Cada caso é um caso, depende do produto, depende da empresa, depende da maneira que você vai atender o seu cliente. Às vezes você pode ter tudo, como a gente mostrou ali, que é o Omnichannel. Você pode ter todas as soluções, tá? E você vai atender conforme o tipo de cliente que você quer trabalhar. Mais uma pergunta para encerrar, Daniel, pela nossa caminhada de horário. Mais uma pergunta, ou poderia ter outras aí, eu só estou propondo. Sob o ponto de vista estatístico, a gente percebe mais o B2C, né? A gente vê mais o B2C o cliente final comprar um produto. Mas qual a oportunidade do B2B? E qual é o tamanho desse negócio em termos de oportunidade, de abertura? Bom, o B2C é a compra no varejo, né? É a compra do consumidor final. Isso é mais visível, né? Exatamente. Porque o público varejista é muito maior do que o público de pessoas jurídicas, né? Então, o universo de oportunidade de venda para as pessoas físicas, né, ela é muito maior. Mas veja que é interessante. Hoje, os investidores eles estão deixando de investir nas startups que têm produtos para B2C e procurando investir mais nas startups que têm soluções em B2B. Por quê? Porque o latino tem essa necessidade de contato, né? De aperto de mão, né? Olho no olho, é uma característica latina. Então, isso é um paradigma a ser quebrado, é um desafio, como eu coloquei aqui na apresentação. Precisa ser trabalhado, mas a gente precisa começar, porque a oportunidade que a gente tem exatamente nesse momento. Já que as empresas não estão podendo trabalhar com as suas equipes externas, esse é um grande momento para a gente trabalhar o B2B. Então, é uma expansão exponencial. Tá? Se a gente pegar só a nossa indústria capixaba, né, só os pequenos empresários, e se todos eles começarem a praticar uma venda por B2B, a gente está falando aí em torno de 5 mil negócios no ano. Segundo o nosso amigo Ernesto Bassini, existe 18 mil micro e pequenas empresas industriais no Espírito Santo. Isso que eu estou falando. Se cada uma fizer um negócio B2B, a gente está falando de 18 mil. Quer dizer, é um crescimento exponencial. Quer dizer, hoje, pouquíssimas empresas fazem. Tá? Perfeito. Eu falo isso com toda certeza, porque pela experiência que a gente tem, a gente vem implementando isso aos poucos. Como eu falei,
são quebras de paradigma que precisam ser feitas para o B2B decolar. Mais uma pergunta que chegou. Você falou da transformação do empresário, né? Vou colocar aqui sobre o grau de maturidade do empresário. Você que é um consultor experiente, um empresário experiente, você vê algum avanço nesse sentido, né? Além da pandemia? Eu vejo sim. Eu vou destacar tá? Que é, eu acho que o empresário capixaba, eu vou falar de nós capixabas. Inclusive, eu estou fazendo hoje, dia 10 de setembro, 33 anos que eu cheguei no Espírito Santo. Então, eu sou e estou capixaba. Né? A idade de Ernesto Bassini. Então, eu vejo assim, a grande conquista nossa como empresários, principalmente nós, muito pequenos empresários, foi que nós começamos a ouvir mais, querer saber mais. Um grande defeito nosso é achar que nós somos onipotentes e onipresentes. E a pandemia veio mostrar que nós não somos, de forma alguma. Nós precisamos cada vez mais ter informação para que a gente possa decidir melhor. E eu acho que isso é um grande ganho que nós estamos tendo. Como todos esses eventos que estão digitais, então a gente está podendo participar mais, a gente está podendo ouvir mais, coisa que a gente não tinha tempo de ir a um evento, deslocamentos, tinha que fazer inscrição. Ou seja, eu não posso sair da empresa, tenho reunião, tenho que resolver isso, não tenho tempo, tal. Eu acho que esse é o grande ganho que nós estamos tendo. Existem vários outros, mas esse, para nós, micro e pequenos empresários, eu acho que é o maior ganho de todos. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de ter conhecimentos que antes nós não tínhamos. Nós estamos ouvindo mais, nós estamos participando mais, nós estamos mais colaborativos do que a gente estava antes. Esse para mim, é o grande ganho da pandemia para nós. Daniel, muito obrigado pela participação. Eu gostaria que os participantes abrissem todos os vídeos, todo mundo coletivamente, o meu já está aberto aqui, para a gente fazer um print. Faça o favor, né? Gostaríamos, já tem um senhor aqui fazendo isso, gostaria de forma geral para a gente fazer um print. Meu amigo Gadelha, faça favor, de forma geral, abrisse os vídeos para a gente registrar e colocar. Eu fui professor da universidade durante 30 anos, da UFES, e acho a importância desse espaço de saber fundamental. Como o Daniel diz, é um espaço importantíssimo para ampliar o conhecimento dos empresários, né? A facilidade desse acesso. Então, vou informar da webinar 6. O tema também é relevante, principais motivos que levam as empresas à falência e como evitá-la. O palestrante será Paulo Costa e o mediador será Fernando Gadelha. Guardem a data, 17/9/2020, quinta-feira, às 17 horas. Eu, de novo, quero agradecer ao Daniel pela palestra brilhante e agradecer toda a equipe organizadora do programa de webinars. Ricardo Augusto Pinto, muito obrigado, Ricardo, presidente do Compem. Ernesto Bassini, muito obrigado, Ernesto, pela sua dedicação e competência. Estevam Zampronho, do Fórum Mais Negócio da Fins, muito obrigado. Obrigado e até a próxima. E boa noite a todos e parabéns pelo esse espaço de saber. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos.